Então, boa tarde a todos. Nós vamos continuando o programa de vocês aqui, estudar o mundo dos espíritos, né? Essa lição, essa matéria que foi passada, é muito longa. Nós vamos estudar origem e natureza dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espírito, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, na verdade, a gente vai dar só uma introdução, vai dar só uma pincelada em todos esses assuntos, porque esses assuntos serão tratados, cada um desses assuntos serão tratados posteriormente numa aula própria só para eles, né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia geral do que se trata esse mundo dos espíritos. Então, vamos começar. Vamos dar uma retomada que nós estudamos ali, vocês estudaram Deus na última aula, né? Deus, Espírito e Matéria. Foi o que vocês estudaram semana passada. Então, a gente sabe que Deus, né, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Está no livro dos Espíritos, a pergunta número 1. E ele pergunta, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Deus não é uma pessoa, é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse é o primeiro princípio do universo. A gente também estudou que existe a trindade universal. São 3 os elementos maiores do universo. Deus, a inteligência suprema, o espírito e a matéria, né? Deus criou o espírito e criou a matéria. Então, existem, além de Deus, 2 elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. E acima de Deus, acima de tudo, Deus, Criador, o Pai de todas as coisas. Está no livro dos Espíritos, pergunta 27. Certo? Então, é isso aí. Hoje nós vamos estudar o espírito, mas também a gente vai entrar um pouquinho na matéria, que não é o corpo físico, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Continuando a recapitulação. Deus é a criação. O princípio espiritual ou princípio inteligente é o espírito. Princípio material ou fluido cósmico universal é a matéria, nas suas mais diversas densidades. Desde a matéria que a gente vê, o nosso corpo, a mesa, o copo, a água, como a matéria mais etérea, que são os raios, as ondas hertzianas, as ondas, tudo isso daí é matéria. Só que é a matéria em forma de energia, porque energia nada mais é do que matéria, né? Vamos lá. O que a gente mais ouve por aí, nas teorias da formação do universo, é o Big Bang, né? Ou seja, houve uma expansão do universo, uma grande explosão, e a partir daí o universo está se expandindo. Então, eu botei essa figurinha, isso aqui não é figura dele, porque não tinha ninguém para fotografar na época, né, gente? Então, é assim, uma coisa assim, bem artística, né? E a partir desse momento, dessa explosão aí que começou a expandir, separou-se um pedaço de matéria elementar desse universo existente. E, a partir desse pedaço, começa a formação da Terra. Ele entra em sua órbita e começa a sua viagem. No decorrer dos milênios e das eras, vai haver o desenvolvimento da Terra, planeta Terra. Esse desenvolvimento, nos contam os espíritos da codificação, que os espíritos superiores operaram sobre o planeta, favorecendo toda essa formação. De que forma? Né? Surgiu extensas superfícies de mares mornos e quentes, com o decorrer do tempo, aquela massa, aquela energia toda foi esfriando, foi tomando forma,
né? Se a gente for falar tudo desde o começo, vai ficar complicado. Por que que ela é achatadinha? Porque tudo isso tem um porquê, pelo movimento de rotação. Por tudo isso tem um motivo, né? Deus é esse arquiteto magnífico. Então, a partir de toda essa evolução nas eras, surgiram as extensas superfícies de mares mornos ou quentes. De uma gigantesca massa viscosa, que era essa bola de fogo, que era a Terra, começa a surgir o solo, né? Começa a surgir a superfície seca. Isso está lá no Gênesis também, no Gênesis da Bíblia, só que eles falam por dia, né? Surgiu de repente a terra no primeiro dia, no segundo dia. Ele vai contando isso no Gênesis bíblico. E a gente sabe que no Gênesis bíblico, um dia significa eras geológicas, anos, né? Milhares, milhões. E quando surge a terra, surge o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, os construtores celestes, os ajudantes de Deus lá, que a gente sabe que cada planeta tem o seu governador maior. Então, esses espíritos mentores, formadores da Terra, eles trazem para cá as primeiras manifestações do princípio inteligente, da criação inteligente de Deus. E no transcurso de milênios são trabalhadas, magnetizadas pela espiritualidade maior, até se manifestarem redes filamentosas de protoplasma. O primeiro princípiozinho da matéria, vida inteligente, né? Já a surgir uma inteligência. Aparecem depois os vírus. Com eles surge o campo primacial da existência, né? Quer dizer, começa a ter existência esse ser vivo, formado por núcleo-proteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais. Aí começa a surgir os elementos unicelulares, que eles já têm inteligência. Quando a gente fala inteligente, é princípio inteligente. Eles pulsam. Ele já tem esse movimento de vida, de energia, né? Aí começam a surgir as primeiras plantas, né? Os vegetais inferiores e superiores. De novo, isso aqui é uma representação artística, porque os vegetais inferiores nós não temos aqui na Terra hoje. Então, eu botei um musgo, assim, que é o mais inferior que a gente acha. E depois as grandes florestas, né, que é até a época de hoje. Os animais começam a surgir a partir daí. Depois que surgem os vegetais, os animais já podem começar a surgir também. As esponjas, os crustáceos, os peixes, primeiro lá na água, né? Depois os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, até chegar no período quaternário com o aparecimento da forma hominal. Certo? Então, a gente vê toda essa espiral de evolução, porque nós somos evolucionistas, nós acreditamos na evolução, começando lá na formação, passando por todas essas eras geológicas, até aparecer o homem. O homem, né? O homem primitivo. Aqui, de novo, é uma gravura só, né? A Terra, desde a sua formação, né? Deu a explosão, ela vai se formando até chegar ao homem homídeo e depois o homem moderno, mostrado ali como o astronauta, né? O homem sapiens. Né? Então, essa daí é toda a evolução da Terra, evolução física e espiritual. O que significa isso? Que o princípio inteligente, ele vem se desenvolvendo em nós, né, na Terra, desde os primórdios, desde do elemento mineral. Então, nós espíritos, quando éramos ainda princípio inteligente, nós passamos pelo reino mineral, depois nós passamos pelo mundo vegetal, pelo animal, pelo hominal.
Então, nós fazemos parte de toda essa evolução, porque nós somos espíritos eternos. Nós não fomos criados ontem já homens. Nós fomos criados simples e ignorantes e postos na Terra para evoluir. E nós passamos por todos esses reinos até para chegarmos ao homem, a raça hominal, que a gente adquire consciência, né? Quando a gente adquire consciência, acontece o seguinte: o fato de uma linhagem de antropóides erguer a coluna vertebral em sentido vertical é tido como a biologia como um grandioso e glorioso marco evolutivo. Tem igualmente elevadas implicações em se tratando do homem como ser espiritual, a conquista da razão. Então a gente sabe que a humanidade foi evoluindo, éramos homídeos, nós não éramos chimpanzés, orangotangos, não, porque eles ainda existem. Mas nós somos descendentes de criaturas homídeos, criaturas que parecem o macaco, né? Mas que é uma outra linhagem que, a partir de um dado momento na evolução, ele se põe de pé. Porque a gente sabe que o macaco ainda anda de pé mais pouco tempo, ele ainda ele fica muito com a cabeça baixa, né? E quando a gente levantou, irrigou mais sangue aqui na cabeça da gente, e a gente ficou mais inteligente, a gente passou a ter um pensamento contínuo, ou seja, a gente começou a absorver, guardar memórias, e a partir daí surgiu a inteligência, né? Nós estamos falando de biologia, mas ele fala que além da biologia, da parte espiritual, a gente adquire um importante marco também. A gente deixa de ser princípio inteligente, não é que a gente deixa de ser, a gente era princípio inteligente até então, e a partir do momento que a gente adquire a razão, a gente passa a ser espírito, porque a gente já tem individualidade, a gente já tem história, a gente já lembra das nossas experiências, dos nossos sentimentos. Então, nós já somos seres, nós já estamos individualizando. Então, a gente já é um espírito, né? Aí, a partir daí, a gente passa a ser espírito. A partir de então, não se fala mais de elemento espiritual, mas uma individualidade organizada, destinada à perfeição, chamada espírito. Então, quando alguém pergunta, o animal tem espírito? O cachorro, o gato tem espírito? Ele tem princípio inteligente. Ele não tem espírito. Ele tem princípio inteligente. Espírito tem o homem, a raça humana, né? A planta tem espírito? Não, ela tem princípio espiritual. E a gente sabe que em laboratório, a gente já conseguiu perceber que ela tem percepção, ela já tem uma leve memória. Quando a gente destrói uma planta perto de a outra ressente, né? Tudo isso já foi feito em laboratório. Isso aqui não é o espiritismo que está falando. É a ciência que já mostra toda essa sensibilidade da planta. E quem já é mais sensível e gosta de observar a natureza, as pessoas mais simples, que têm mais tempo disso, percebem isso lá no seu cultivo, lá na sua horta, no seu vaso de violeta. Antigamente tinha uma propaganda, que as minhas crianças eram pequenininhas, um senhor agricultor, muito simplesinho, com a enxada nas costas, ele chegava e regava com o regador uns pezinhos de alface. Ele falava assim: "Ô, meus pezinhos de alface, motivo do meu viver." Se tiver gente mais antiga, vai lembrar disso aqui, né? E ele conversava com o pezinho de alface. Isso todo dia. De repente, vai passando o tempo e ele continua conversando, só que mostra só um pezinho. De repente, a câmera abre. É uma vasta extensão de terra. O homem ficou rico de tanto cultivar as alfacinhas, com amor, tocando música, conversando. Quer dizer, isso aí falando da sensibilidade da planta, que eu quis dizer isso para vocês, né? É lógico que isso daí é um exemplo, assim, superlativo, né? Não é porque ele fez isso que ele ficou rico, mas a gente tem que compreender que a planta tem essa sensibilidade. Aí nós chegamos lá no espírito, o que nós vamos estudar hoje. O que são espíritos?
São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo. Está lá no Livro dos Espíritos também. Kardec perguntou lá para os espíritos: o que são espíritos? São os seres inteligentes da criação. Então, todo mundo que é homem, que é o ser inteligente no sentido de razão hominal, é um espírito. Certo? Então, seja ele encarnado, com corpo físico, ou desencarnado, sem corpo físico. Que todo mundo acha que espírito é só aquela pessoa que já morreu. É um espírito. Não. Eu sou um espírito. A Sueli é um espírito encarnado, mas nós somos espíritos. Né? Nós estamos inseridos aqui no universo, caminhando dia a dia, para conseguirmos a perfeição. Então, nós somos espíritos. Nós tivemos começo, mas a nossa evolução não terá fim. Somos espíritos. De novo, mas e espírito? O que é espírito? A gente vê espírito, a gente enxerga como é que é o espírito. Como é que é o espírito? O dia que a Sílvia morrer, o que é a Sílvia? Como é que é o espírito? Que jeito que é esse espírito? Aí o Kardec pergunta também isso lá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta: o que é o espírito, gente? Que jeito que é esse espírito? Tem cor, tem cheiro, né? Lógico que não com essas palavras, mas a indagação dele era essa. Ele fala assim: espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, espírito não tem forma. Espírito não é matéria. Porque nós falamos, Deus que criou o espírito e criou a matéria, o fluido cósmico universal. Então, espírito é uma criação de Deus, que não tem forma. Então, ele fala que não existe palavras para ele designar o que é um espírito. Então, ele fez essa analogia, né? É uma chama, é um clarão. Ele fala assim. Então, retomando. Deus, Criador de tudo, criou o espírito, criou também o fluido cósmico universal, ou matéria. Esse FCU, a gente vai ver isso muito. Fluido cósmico universal. Matéria. Nas suas mais diversas densidades. De novo falando. Matéria, quando a gente falar em fluido cósmico, não é só a matéria sólida que a gente conhece. Os 3 estados da matéria que a gente estudou. Mas também nos seus mais diversos estados. Nós somos espíritos. Mas para que a gente possa, quando estiver encarnado, agir sobre o corpo físico, a gente precisa de um corpo intermediário. Porque o espírito, a densidade do espírito não combina com a densidade da matéria. Então, a gente precisa de um corpo intermediário, vamos dizer assim. Então, formado desse fluido cósmico universal, existe o perispírito, que é um corpo tal qual o corpo físico, né? Só que ele é de uma densidade que ela fica entre meio a densidade do espírito e a densidade do corpo. Então, ela pode entrar em relação tanto com o espírito, tanto com o corpo. Então, ela pode fazer essa ligação, esse corpo perispiritual. Então, quando uma criatura está encarnada, quando a Sílvia, eu estou viva aqui encarnada, eu tenho corpo físico, eu tenho corpo perispiritual, que algumas pessoas podem ser que conseguem enxergar, porque são médiums, eles não conseguem enxergar, algumas pessoas, a maioria não enxerga. E eu sou espírito. Né? Eu sou um espírito que tem um perispírito e eu não me apresento para ninguém sem esse revestimento físico aqui na Terra. Porque quando a gente fala que está vendo o espírito, a gente está vendo um perispírito. O corpo que reveste, vamos dizer assim, entre aspas, esse espírito. Certo? Então, lá de novo, ó. Eu sou um espírito. Eu tenho um perispírito. O que é o perispírito? É esse do ladinho ali, ó, que vocês estão vendo.
ele está todo tracejadinho, indicando que ele é etéreo, invisível aos olhos, certo? Mas ele é o traço de união da vida corporal, da vida do corpo, e a vida espiritual, o espírito. É o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Então, a gente fala assim, tem até uma frasezinha que a gente ensina para as crianças. O espírito sente, o perispírito transmite e o corpo executa. Por exemplo, eu estou triste. Eu, Silvia, espírito, estou triste. O meu perispírito passa essa energia de tristeza para o meu corpo, e o meu corpo se ressente. Então, eu me encolho, meus olhos se apagam, eu fico triste. Ao contrário, eu estou alegre, eufórica, de novo. Eu passo todo esse sentimento para o meu perispírito, e o meu perispírito mostra para o meu corpo. Tanto é que quando a pessoa está doente e depressiva, a gente percebe logo. Porque a gente fala depressão é doença da alma, né? Ela está toda apagadinha, né? E o inverso também é a mesma coisa. O corpo percebe, transmite e passa por o espírito essa sensação. Eu ponho a mão no fogo, eu sinto o calor, o perispírito transmite e o espírito, que é o órgão de sensação da dor grande. É lógico que existe a sensação física da dor também, mas o espírito também se ressente. Essa é uma ideia bem grosseira, mas para a gente poder entender que é um corpo que tem passagem de duas mãos. Tanto ele traz as emoções do espírito para o corpo, como as impressões do corpo para o espírito. Certo? O perispírito é isso aí. Essa figura aí, está lá, esse exemplo, o Kardec deu esse exemplo. Ele fala assim, como a semente de um fruto é envolvido pelo perisperma, o perispírito propriamente dito é revestido de um envoltório e, por comparação, se pode chamar perispírito. Ele está explicando aonde que ele pegou esse nome perispírito. Porque esse nome perispírito não existia antes de Kardec aparecer. Não existia perispírito. Lógico que o perispírito existia, mas o nome foi ele que deu. E ele deu o número, ele deu esse nome baseado na botânica lá, que tem aquela pelinha que envolve a semente, é perisperma que chama. Então ele falou que por analogia ele chamaria perispírito, certo? E a figura de novo, o corpo físico, o espírito, né, o plano material e o plano espiritual. Então ele age nos dois planos, o perispírito, tanto no plano do espírito como no plano material. De novo, uma outra figurinha para a gente perceber como que é que funciona. A criatura dorme, né? Esse aqui é o corpo físico da pessoa. Isso aqui é uma pessoa completa, dormindo. Então, ela tem o seu corpo físico repousado na cama, o seu perispírito que se desdobra um pouquinho, que é ligado no seu espírito. Veja bem, está tudo interligado. Esse cordãozinho aqui que está ligado, eles não se rompem nunca. Ele só se rompe no momento da morte. É chamado cordão de prata, a qual Paulo de Tarso, lá nos seus escritos, ele falava. Né? Então, a gente sabe que esse cordão aí é o elo de ligação do espírito com o perispírito e o corpo. Se romper esse elo de ligação, existe a morte do corpo. Por isso que a gente sempre fala que não tem o perigo da pessoa... eu dormi, por exemplo, eu consegui me desdobrar e sair um pouquinho, não tem perigo de que enquanto eu sair um pouquinho, acontecer alguma coisa com o meu corpo. Porque no momento que acontece alguma coisa no meu corpo, eu sou trazida rapidamente de volta por esse cordão. Essa história de perispírito aí, não foi o Sr. Kardec que inventou. Ele só deu o nome de perispírito. Porque esse perispírito, esse corpo espiritual, ele foi escrito na Índia em 1500 a.C., no livro de Vedas. Ele chamava, nessa época, Linga Sharira. E antes disso, no Egito, 5000 a.C., nos escritos desde os hieróglifos, ele se chamava Ka. Né? É o nome que eles davam.
E aí tem alguns nomes interessantes, olha lá, corpo aeriforme, veículo leve, corpo luminoso, carro sutil da alma, eidolon, carne sutil da alma, corpo astral ou evestrum, mais recentemente, 1400, lá com Paracelso, depois com Leibniz, corpo fluídico, depois com Paulo, corpo espiritual, Paulo, o apóstolo, ele falava corpo espiritual ou corpo incorruptível. Ele já falava desse corpo, desse perispírito, com outro nome. E aqui no Brasil nós temos um grande cientista, né, que ele chama de modelo organizador biológico, MOB. Ele estudou muito sobre reencarnação e ele tem até um livro que ele escreveu, 50 casos sugestivos de reencarnação. E tem até um caso daqui de Franca. Ele veio aqui em Franca estudar, um menino que morava em Miramontes, na década de 70, mais ou menos, e ele contava de uma vida sua, que ele viveu, e ele conseguiu comprovar essa vida, porque ainda existiam alguns familiares que eram famílias dele em outra encarnação. Então, esse cientista Hernani Guimarães é um grande cientista brasileiro já desencarnado. É muito interessante, no Idefran tem esse livro, 50 casos sugestivos de reencarnação. Ele escreveu muito antes daquele famoso americano, né? Muitas vidas, muitos mestres, muitas vidas, alguma coisa assim, né? Então, ele escreveu muito antes disso. Interessante, ele já se interessava. Bom, que natureza que é esse perispírito? Esse corpo perispiritual, esse corpo que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito. Como é que acontece isso? Então, vamos lá. O espírito, ele capta, ele busca, consciente ou inconscientemente, dependendo do estado de evolução do espírito, do fluido cósmico universal, ou seja, da natureza, do ambiente, da matéria, do orbe onde ele vai reencarnar. Nós estamos falando da Terra, mas a gente sabe que existe muitas moradas na casa de meu pai. Então a gente sabe, o Espiritismo aceita isso, que existe vida inteligente em outros planetas. A gente não sabe de que forma que ela se manifesta, porque a gente sabe que são muitas formas, mas a gente tem a certeza disso. Então o espírito capta, busca magneticamente do fluido cósmico universal os elementos que ele necessita para montar, para formar, para revestir o seu perispírito. Então o perispírito é formado da matéria existente no orbe em que ela vai reencarnar. Se o espírito é mais evoluído, ele retira do orbe da Terra a matéria mais etérea. Então, o seu perispírito será mais etéreo. Se é um espírito endurecido, automaticamente, inconscientemente, de maneira magnética, não é que o espírito quer, né? É indução magnética mesmo, ele retira do orbe da Terra os fluidos mais grosseiros, então o seu perispírito é mais grosseiro, mais materializado, mais próximo à matéria. Porque o espírito é mais materializado, então ele precisa de um corpo espiritual para fazer a ligação mais grosseiro também, porque senão ele não consegue fazer a interação, certo? Então a gente sabe que o espírito interage com o perispírito. Botei lá a setinha para que vocês pudessem verificar. Algumas propriedades desse tal de perispírito. Esse perispírito que a gente tem algumas propriedades. Ele é matéria, porém, num estado etéreo, eterizado. Então, por isso, as leis da matéria sólida, física, ela não funciona para ela. Então, ele é plástico, esse perispírito. Ele se expande. O perispírito se expande. Então, muitas vezes, ele sai até para fora dos limites do nosso corpo físico. Então, a pessoa passa a perceber o mundo espiritual mais o mundo espiritual. Então, são aquelas pessoas que têm mais sensibilidade, que têm mais
vidência, que tem mais percepção do mundo espiritual. Ele tem uma densidade diferente. Ele pode ser ponderável, quer dizer, a gente pode até pegar ele. E nós temos também na Idefran materializações luminosas, o livro chama, que Chico Xavier, na década de 50, trabalhou muito com... trabalhou algum tempo, eu não vou falar muito porque eu não saberia dizer o tempo, com materialização de espírito, ou seja, o espírito desencarnado, fora do seu corpo, eles conseguiam materializar, fotografar, tocar, né? Isso aqui no Brasil. Peixotinho também fazia esse trabalho. Mas a gente sabe que lá no começo do Espiritismo, um grande físico, William Crookes, ele fazia também essas experiências de materialização e ele era um cientista, ele não era espírita. Ele até quis, né, ele queria comprovar que o espiritismo não existia, né? Então, a partir daí, ele fez uma série de experiências e ele percebeu que existia o espírito e que ele se materializava. Porque essa densidade era possível, essa mudança de densidade da matéria. Então, ele chegou a pesar, ouvir batimento cardíaco do perispírito materializado. Luminoso. A gente sabe que tem perispíritos que são mais luminosos que outros. Quanto mais elevado, menos densa a matéria, mas mais ele emite luz. Porque a gente sabe que a luz ela é um reflexo dessa energia menos condensada, né? Penetrabilidade. Então, eu costumo dizer assim, não adianta a gente fechar a porta de casa pensando que o espírito não vai entrar, né? Porque o espírito penetra, ele tem essa penetrabilidade, então ele entra onde ele quer. Até a página 2. Por que a gente brinca assim? Porque o espírito inferior consegue entrar em lugares inferiores. Vamos lembrar, não sei se vocês já viram esse filme, antigamente era novo, quando nós começamos a dar o Coen, agora já é um filme bem velhinho, você vai achar só em videoclube. Aquele livro, o Ghost, né? A gente vai ver, quem assistiu aquele filme, vê que o espírito, ele não consegue entrar no trem, né? O cara que morreu, ele não conseguia entrar no trem. E o outro espírito entrava no trem facinho, né? Quer dizer, todo espírito pode entrar em qualquer lugar, mas tem alguns que não sabem trabalhar isso, não conseguem. Ou são tão inferiores que não é permitido a eles entrar em qualquer lugar. Tem tudo isso, né? Então, o que faz a gente fechar a porta da nossa casa? A oração e a prece. Porque a oração e a prece é uma tranca magnética, né? Quer dizer, ele vai entrar ali, ele vai ver que a densidade daquele ambiente é mais elevada e ele não consegue entrar. Então, não é fechar a porta, esconder debaixo da coberta, nada disso, né? E, além do que, o espírito não vai fazer nenhum mal para a gente, desde que a gente não entre na sintonia dele. Visibilidade. Ele pode se tornar visível. Se um espírito quisesse e fosse permitido a ele, ele poderia se fazer visível aqui. Mas vocês podem ficar calmos que nesses anos todos nunca nós vimos uma aparição aqui, né? E ele pode até ser tangível. Olha que interessante. Pode aparecer o espírito e a gente pode ir lá pegar na mão do espírito. A mão dele vai estar quentinha. Viu? Não vai estar geladinha, não. Está quentinha. Está o cabelo, tem a roupa, tudo isso. Olha que interessante. Pode ser fotografado, pode ser pesado, pode ser medido. Houve o batimento cardíaco, segundo William Crookes. Eu vou acreditar porque é um cientista. Ele registrou, está lá registrado tudo isso. Outra propriedade, sensibilidade. Ele guarda sensibilidade, esse corpo físico. Muitas vezes, ele já desencarnou, a criatura, o espírito já desencarnou, não tem corpo físico mais, mas ele tem corpo perispiritual, porque ele morre, fica o corpo físico, o corpo perispiritual permanece. E ele continua sentindo os seus ferimentos, sentindo as suas dificuldades, porque ele guarda essa sensibilidade. Ele tem a capacidade de bicorporeidade, ou seja, eu estou aqui, se eu tivesse essa capacidade, mas eu não tenho,
eu entraria num estado alterado de consciência e eu me desdobraria, meu perispírito ia sair, igual aquela figurinha que vocês viram lá, ia sair daqui e ia aparecer lá na outra sala. E quem estivesse na outra sala ia me ver, todo mundo, não é só quem é médium, não. Todo mundo ia me ver lá e vocês iam me ver aqui paradinha, como se eu estivesse fazendo uma prece. Então ele pode fazer isso. Ele pode sair do seu corpo e se apresentar em outro lugar. Quem fazia muito isso era, na época da igreja, Santo Antônio de Pádua. Né? O Kardec conta que Santo Antônio de Pádua salvou o seu pai num julgamento. Né? Ele estava celebrando a missa, e no momento de prece lá, enquanto ele estava em prece, ele se desdobrou, foi até outra cidade, onde estava acontecendo o julgamento de seu pai, e conseguiu provar que seu pai era inocente. Por isso ele é santo da Igreja Católica, por conta disso. Né? A gente sabe, concepção da Igreja Católica, não que ele seja santo para a gente. Para a gente ele é um espírito que tinha essa capacidade de fazer bicorporeidade. Mais recente aqui, mas não recente da nossa época, mas conta muito a história de Eurípides Barçanufo. Quem contava muito isso era o Dr. Novelino, que até pouco tempo estava aqui entre a gente, o diretor do Pestalozzi ali, da fundação, que Eurípides Barçanufo também conseguia fazer esse desdobramento. Ele estava em aula, de repente ele ficava em silêncio, quietinho, e as crianças, pasmem vocês, ficavam quietinhas. Era 1917. Então, as crianças ficavam calmas na aula, esperando ele acabar de fazer o trabalho. Se fosse hoje, eles carregavam ele, punham no meio do pátio, né? Mas não, naquela época ele conseguia fazer tudo isso. Ele se desdobrava, conta a história que ele chegou a fazer alguns partos, curar algumas pessoas, em estado de desdobramento e bicorporeidade. Então, ele saía daqui, se materializava lá na onde ele tinha que estar e fazia parto, trabalhava com a pessoa, conversava com a pessoa. Né? Então, ele tem essa capacidade, é uma propriedade do perispírito. Todo mundo tem, mas não é todo mundo que sabe usar e não é todo mundo que tem elevação para usar. Unicidade. O perispírito é único. Ele faz a bicorporeidade, mas ele não se... por exemplo, vocês não poderiam ver... Eu desdobrei, vocês não iam ver 3 perispíritos da Silvia aqui. Não tem condição. É um só. Então, ele é único. Certo? Mutabilidade. O perispírito pode sofrer mutação. O perispírito. Mutação porque ele é uma matéria mais sutil, mais próxima à energia, e com isso ele consegue mudar, pelo influxo do pensamento, ele consegue mudar pelo influxo das suas ações. Então, o espírito, ele desencarna, ele pode modificar a sua plástica, conforme ele aparece. Tem um caso positivo, que é de um espírito superior, que a gente sabe que Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, ele se apresenta como Públio Lentulus, quando ele se apresenta para o Chico Xavier. Mas ele teve outras encarnações. Mas aquela que ele foi como Públio Lentulus é a que mais marcou ele. Então, ele se apresenta, porque ele teve a oportunidade de seguir Jesus naquela época e não o fez. Então, ele se apresenta ainda hoje conforme essa aparência. Mas ele pode se apresentar com a aparência que ele quiser, porque ele é um espírito superior. Agora, de um espírito inferior. O espírito inferior pode fazer isso também? Pode, mas não é de qualquer maneira. Geralmente, quando ele muda o seu corpo perispiritual, é para uma forma monstruosa, para uma forma de animal, porque ele está vibrando numa esfera mais animalesca. Os seus sentimentos são animais, né? Animais no sentido assim de primitivos, de instintivos. Então, muitas vezes, ele mesmo se sente
um lobo, ele se sente um leão, ele se sente alguma coisa. Então, ele, com o poder de sua mente, ele se transfigura e ele se apresenta assim. E muitas vezes também é por indução hipnótica, pode acontecer isso. Isso aí a gente vai aprender mais adiante, senão é muita informação, né? E outras propriedades. Algumas que são interessantes. O perispírito é a matriz espiritual do corpo físico. Tem um estudo muito interessante, lá na Idefran também. Quem fez ele foi a doutora Alcione Novelino. Ela fala disso. Ela fala assim que a gente guarda no nosso corpo físico tudo que a gente já foi nessas encarnações todas, dentro da barriga da mãe da gente. A gente já foi peixe, a gente já foi réptil, né? Então, a gente, quando se vocês tiverem curiosidade, olha o feto de 2 meses de uma baleia, de um elefante e de um ser humano. A gente não sabe distinguir muito bem quem é quem. A gente leigo, porque é muito parecido. A partir de uma certa idade que vai se modificando e fazendo diferente. Então, é isso que ela fala. A gente, o perispírito que guarda essa matriz. A gente sabe que a perna vai ser perna, que o braço vai ser braço, porque está lá na matriz perispiritual nossa. Essa doutora, ela fala uma experiência que fizeram em laboratório assim. A mosca da fruta, eles usam muito para fazer experiência em laboratório, porque ela se reproduz muito rapidamente. E a vida dela é curta, então ela morre logo. Então dá para fazer uma observação rápida, científica dela. Então ela conta assim, que nasceu uma mosquinha cega. Aí os cientistas começaram a reproduzir só mosca cega, né? A partir daquele... Depois de umas 7, 8, 10 gerações, do nada surge uma mosca que enxerga. E ela não tinha em si, na sua genética, nenhum gene que ela enxergasse. Aí ela fala, de onde que surgiu essa matriz? Né? De onde que surgiu isso? É desse corpo perispiritual. É muito interessante, quem gostar de ver essas coisas assim, que é curioso, eu sou muito curiosa, vai buscar lá no Idefran. Chama Perispírito... com a doutora Alcione Rebelo Novelino. É muito interessante. Ela fez lá, alguns anos atrás, lá na Esperança e Fé. Ele sustenta a forma física dos seres. A gente sabe que cada dia a gente perde inúmeras células. Perde. E o que faz a gente continuar, a Silvia continuar a ser Silvia? Lógico que com mais ruga, mais velha, igual a menininha, né? A carinha é a mesma, mas a gente pode observar em cada uma os traços, né? Não mudou o traço, a boca continua a mesma, então ele sustenta essa forma física. Certo? Ele retrata o nosso estado mental. Então, eu botei aí essa figura assim, a pessoa está em êxtase espiritual, então ela entra em êxtase físico também, né? Se tivesse um médico ali para avaliá-la, ia ver que ela estava em estado de êxtase, o coração batendo diferente, a respiração e tudo mais. Agora nós vamos estudar o papel na mediunidade, que é o principal para nós. Tudo isso que eu falei agora são curiosidades, porque se a gente fosse aprofundar muito, uma que eu não tenho conhecimento para isso, eu não sou cientista, né? São curiosidades que a gente capta aqui e acolá, fazendo uma colagem, para a gente entender o quão profundo é o espiritismo, o quão profundo é a gente entender essa relação corpo-espírito, por que acontece. Mas para nós aqui que estamos estudando mediunidade, nós vamos estudar qual que é o papel do perispírito na mediunidade, né? Qual é o papel? Então, gente, tudo acontece na mediunidade por conta do perispírito. Se não tivesse perispírito, não ia ter mediunidade. A gente costuma brincar nesse sentido. Mas é impossível não ter perispírito. A gente sempre tem perispírito, né? Então, é o seguinte,
Mediunidade, o que vem a ser? Mediunidade é aquela, quando uma pessoa é médium, ela é aquela pessoa capaz de entrar em contato com seres desencarnados ou com seres de outra esfera. Então, isso aí que é o médium, né? Então, funciona da seguinte maneira. Esse do lado aqui é o médium. Ele está com o corpo físico, com o corpo denso, que é esse corpo que eu estou me apresentando aqui. Ele desdobra um pouquinho, ou seja, ele se afasta um pouquinho, seu perispírito se afasta um pouquinho do seu corpo físico, e chega o espírito comunicante. O espírito comunicante não tem corpo físico. Ele é espírito e perispírito. Então, esse perispírito do comunicante entra em contato mental com o perispírito do médium. E o perispírito do médium, eu não falei que o perispírito faz a ligação com o corpo físico da Silvia, médium, no caso ali, né? E ela vai contar o que aconteceu. Então, aí houve a comunicação, certo? Então, essa daí é o princípio de toda comunicação mediúnica, é esse. Ela é feita de perispírito para perispírito. Perispírito do desencarnado para o perispírito do encarnado médium. Agora, para complicar um pouquinho, encarnado vivo também comunica, né? Então, o que aconteceria? Se aquele comunicante fosse uma criatura encarnada, viva, ela teria o corpo físico também, se desdobraria um pouquinho e os dois perispíritos entrariam em comunicação e esse faria a comunicação para o corpo do médium. Então, a base de todo fenômeno mediúnico é esse, seja de vidência, audiência, efeito físico. Qualquer uma é essa base. Como é que é o mecanismo da mediunidade de efeito físico? Vocês vão estudar mais adiante, efeito físico é aquela que a gente move objeto. Vocês estudaram mesas girantes já, certamente, né, a história do espiritismo. Então, a mesa que gira, que bate, que faz barulho, tudo isso aí é efeito físico, ou seja, efeito que a gente ouve, que a gente vê. Todo mundo vê e ouve, né? Então, como é que funciona? O médium está sentadinho na cadeira, né? O espírito que tem a vontade de mover a mesa, ele quer movimentar a mesa para entrar em comunicação com ele. Então, o pensamento e a vontade do espírito comandam o movimento. De que forma? Ele não pega com a mão e levanta a mesa, porque ele é perispírito, não consegue movimentar a mesa, não dá contato, vamos dizer assim. Então, ele pega o fluido perispiritual dele, ou seja, energia dele, do espírito, que quer mexer a mesinha. O fluido perispiritual do médium, ele reveste a mesinha com uma mescla desses fluidos e a mesinha, pela vontade mental do espírito, a mesinha levanta, bate, roda. Então, isso daí que funciona. Então, de novo, é o perispírito do espírito e o perispírito do médium, que faz o movimento da mesinha, ou qualquer, a gente está falando mesinha aqui, mas pode ser o lançamento de objetos, o que for de efeitos físicos, pancadas, né, tudo isso. Psicografia. Essa psicografia é mais fácil, todo mundo vai lembrar do Chico Xavier, que recebeu livros escritos. Então, é aquela que quem viu o filme, ele botava a mão lá e ia escrevendo. Como é que funciona isso? O médium está sentadinho, disposto a escrever, né? Está disposto. O espírito quer passar uma mensagem. Então, ele pega os fluidos perispiritual dele, se combina com o fluido perispiritual do médium e o médium escreve. É lógico que isso é a grosso modo, gente. Quando nós formos estudar psicografia, a gente vai perceber que tem 3 tipos de psicografia. Tem uma que o espírito não mexe, trabalha só com a mão do médium. Tem outro que ele com a mão e a mente, e com a outra só com a mente. Então, a gente vai aprender tudo isso quando nós formos estudar psicografia. Então, isso aqui é só
uma pincelada para que vocês possam entender. Importante é guardar o mecanismo, como é que funciona. Psicofonia. Psicofonia é quando a gente fala através, a gente dá a comunicação falada. O médium fala, o espírito fala através do médium. Está lá o médium disposto a fazer a comunicação. O espírito combina seu fluido perispiritual com o fluido perispiritual do médium e faz a comunicação mente a mente. E o médium fala o que o espírito quer comunicar. Evidentemente, de novo, eu falo que temos 3 tipos também. Nós vamos entender isso quando a gente for estudar. Que isso é a grosso modo também, só para a gente entender o mecanismo. Até quando? Então, a gente, aprendido tudo isso, nós aprendemos que espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. Mas todos os espíritos da Terra são iguais? Não. Cada um está em um estágio evolutivo diferente, segundo o seu aprendizado, segundo o seu esforço na Terra. Nós, espíritos, somos evolucionistas, nós acreditamos na pluralidade das existências. Inclusive, nós vamos falar isso a semana que vem, quer dizer, nós vivemos muitas vidas, e cada vida que a gente vive, a gente aprende um pouquinho mais. Então, cada espírito aproveita a sua encarnação de uma maneira. Por isso, ele tem um grau de desenvolvimento. Eu botei essa escadinha porque é uma escada sempre de ascensão. O espírito nunca retrograda, ele nunca anda para trás. O que ele aprendeu, está aprendido. É dele, certo? A classificação dos espíritos se faz pelo grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram. E ninguém ganha nada de graça, não, viu? Não é que Deus deu a graça de fulano ser isso, ser aquilo, não. A gente conquista com trabalho. Nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Quando a gente está tentando viver, aprender, a gente às vezes erra. Então, a gente vai pegando imperfeições, né? Então, a gente tem que se despojar de um monte de imperfeições. Esta classificação nada tem de absoluta. É uma classificação didática. Kardec que fez essa, com a ajuda dos espíritos, ele fez essa classificação, né? Para que a gente pudesse compreender. Isso também é de suma importância, nós vamos usar isso aqui o tempo todo, quando nós formos comunicar com espíritos. Mas a gente vai ter uma aula só disso também. Então, nós somos, essa escala foi feita da seguinte maneira. Nós temos 3 ordens. Na terceira ordem, são os espíritos imperfeitos. Qual que é a característica do espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito. Ela tem 5 classes. A 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal. Levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mas não são inclinados ao mal só, são mais ignorantes. Os pseudo-sábios, eles têm conhecimentos amplos, mas eles não sabem o que julgam saber. Eles sabem um pouco, mas nem tudo. Os neutros, inércia, não fazem nem o bem, nem o mal. E os batedores e perturbadores, manifestam-se pela mediunidade de efeitos físicos. Esse aqui o Kardec faz até uma observação. Ele botou aqui como uma ordem, mas ele poderia estar inclusa em qualquer outra dessas aqui, né? Ele podia ser um espírito impuro, que é um espírito batedor, um leviano, que é batedor, um pseudo-sábio, que é batedor, né? É um espírito imperfeito, certo? Segunda ordem, bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. São os benévolos, da 6ª classe, bondade é a qualidade dominante. São bondosos. Os sábios, conhecimentos muito amplos e esclarecidos. Espíritos de sabedoria, qualidades morais elevados.
Espíritos superiores, sabedoria, ciência e bondade. Quer dizer, ele já tem tudo, né? Sabedoria e bondade. E a primeira ordem, espíritos puros, não tem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual, moral absoluta. Isso aí a gente vai estudar uma por uma e a característica de cada uma. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente for conversar com os espíritos, quando a gente for entrar em contato com os espíritos não têm carteira de identidade, a gente não consegue enxergá-los, nada disso. Então a gente vai entender, vai compreender por essas características que ele tiver. Se a gente vai perceber se ele é um espírito bondoso, se ele é um espírito... E como conversar com ele. Como aceitar o que ele está falando ou não. Agora nós vamos falar das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A gente fica por entender, porque fala assim, espírito não tem corpo. Como é que ele tem percepção, sensação e sofrimento? Ele não tem corpo. Ele é uma chama, é um clarão, né? Mas a gente não pode esquecer que não existe espírito sem perispírito. E o perispírito registra, conforme todas aquelas propriedades que nós falamos lá atrás, ele registra as experiências que o espírito passa enquanto encarnado. Fica registrado ali naquele perispírito todas essas experiências que ele passou. E a gente sabe também que quanto mais o espírito se purifica, mais ele, quando vai formar seu perispírito para encarnar, ele capta do fluido cósmico universais elementos mais ou menos elevados, não é? Então, quanto mais superior é um espírito, mais elementos superiores ele capta para formar o perispírito. Então, o espírito vai ser mais sutil, mais eterizado, vai ser menos suscetível a modificações físicas, certo? Então, quanto mais o espírito se purifica, menos sensações, percepções de sofrimentos ele tem, certo? Quanto mais eterizada a essência do perispírito, mais a influência material diminui, à medida que o corpo progride, à medida que o espírito progride. O que vem dizer isso? Quando nós começarmos a receber comunicações de espíritos, nós vamos perceber, quem assistiu também o Sexto Sentido, aquele filme, vai lembrar que o menininho enxergava aqueles espíritos machucados, sofridos, atropelados, né? Tudo aquilo, vocês lembram disso. E isso é verdade. Muitas vezes, o espírito, ao desencarnar, ele morreu de uma forma traumática, então ele guarda essa recordação e essa sensação de sofrimento. Ele não se percebe desencarnado, ele só se percebe nesse sofrimento, certo? Então, é por isso que o espírito tem dor, sim. Então, quando o espírito chegar para a gente e falar assim, estou com fome, estou com frio, ou estou com dor, a gente nunca, jamais pode falar, imagina, você já morreu, você não tem corpo, como é que você tem dor? Né? Primeiro que a gente não fala isso para ninguém. Né? A gente há que entender que ele não é que ele tem a sensação de estar sentindo aquela dor. O seu perispírito não está machucado, não está sangrando, nada disso, porque ele não tem corpo físico. Mas a sensação, a impressão emocional é tamanha que ele se percebe assim. E é fácil a gente entender hoje. Se fosse lá atrás, mais alguns anos, a gente não entenderia, mas hoje a gente entende a medicina psicossomática, por exemplo, a somatização. As pessoas não ficam doentes porque pensam que estão doentes? Ficam doentes. Tem até uma experiência, eu não sei se é verdade ou se é lenda urbana, que fizeram uma experiência com uma pessoa, com certeza deve ser lenda urbana, que era um condenado à morte. Então, eles foram fazer uma experiência para ver a força do pensamento, né, no físico. Então, qual foi amarraram ele e falaram que ele iria morrer
ele ia furar a veia que tem aqui e ia esguichar até ele morrer, né? E eles deram um cutucozinho assim nele, mas só superficial, e puseram uma aguinha caindo no balde. Aquele barulhinho, o cara morreu. O cara morreu, de susto, de medo. Então, quantas pessoas isso acontece? Não, evidentemente que isso aí é tudo que a gente fala, que é superlativo, né? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Quantas pessoas se imaginam doentes e ficam mesmo. Quantas vezes, às vezes num ataque de pânico, a pessoa, né? O emocional vivendo. E tem uma coisa que eu acho mais interessante ainda, que mostra isso de tudo. Quem conversou com uma pessoa que já foi amputada, teve uma perna, um dedo, uma mão amputada, ela vai relatar para você que ela ainda sente dor, ela ainda sente coceira na mão amputada. Ela não tem mão mais. Eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo, ela não tem a mão. Ela sofreu um acidente de trabalho e ela esmagou a mão. Ela precisou fazer até um tratamento depois, que ela tinha que tomar morfina. Ela não tinha mais mão, já estava cicatrizada a mão, não tinha... perfeita, a mão não tinha mais nada, tá só o cotozinho ali, e ela sentia dores terríveis na mão, que ela tinha que tomar morfina. Depois ela teve que fazer todo um tratamento para se livrar disso, porque ela sentia dores na mão. E é isso mesmo, a maioria dos amputados, acho que a maioria sente. Essa minha amiga, como foi uma coisa muito traumática, que ela sofreu um esmagamento na mão de uma máquina térmica, então além de esmagar, ainda queimou, calcinou mesmo a mão dela, então foi uma coisa muito traumática, ela sentia dores terríveis não tinha mais mão, não tinha mais cicatriz, não tinha mais machucado, não tinha nada. E ela ainda continuava sentindo. Por quê? Porque a matriz do perispírito, a mão ainda está lá do perispírito. Ela não perdeu aquilo. Então, aquela sensação está ali. E o trauma foi tão grande, o conflito que ela perdeu, aquela mão foi tão grande, que guardou essa dor profundamente. Né? Então, essas percepções, sensações e sofrimentos são legítimos, apesar de não serem físicos, de não terem existência objetiva, assim, que a gente não vê, não pega, mas a gente sabe que está acontecendo esse sofrimento. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu sei que é muito grande a matéria, é difícil, principalmente com calor desse, a gente tem que falar tanto tempo, mas é isso aí, uma pincelada. E o que eu digo a vocês é que nós vamos estudar cada um item desse apuradamente, detidamente, podendo trocar ideias para que a gente possa se aprofundar em tudo isso. Isso aqui foi só um painel mesmo para que a gente pudesse ter uma ideia geral de tudo isso. Então nós vamos encerrar, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre mais uma vez hoje, agradecendo por esses momentos, que com certeza foi muito importante. E vamos transmitir essas vibrações, essas energias, transmitindo para a nossa casa, para todos que lá se encontram, para que ao retornarmos possamos continuar com essas mesmas energias, com essa mesma paz interior. E vamos durante toda a semana buscar o equilíbrio, a confiança, o estudo, buscando os ensinamentos do Cristo, de Allan Kardec, para que possamos entender mais e buscar mais esse equilíbrio interior que todos nós precisamos. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham uma tarde tranquila, uma noite saudável e possamos retornar a semana que vem com muita paz, com muita energia. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Que assim seja.